está voltando. Tá bom. A vereadora Ana Meira, nossa diretora de regulação, ela vai apresentar os resultados do trabalho da pasta dela, tá bom? Então, Meira, fica à vontade. Gostaria de cumprimentar a todos, bom dia, a todos presentes, senhores vereadores e também os internautas. Nesse momento, a gente está vendo as internações efetuadas no segundo o prestador, né? Santa Casa teve, nesse segundo quadrimestre, 1.555 internações, Hospital Seara Psiquiatria, 5, e Hospital Itipeva Psiquiatria, que é a parte infantil, 7 pacientes, 7 internações, totalizando um total de 1.567 internações. A descrição das internações pelas clínicas, nós temos aí cirurgia geral, né, o total de 534, o percentual de 34%. Obstetrícia, 189 internações, totalizando o percentual de 12%. Clínica médica, total de 716 internações, totalizando 45%. Psiquiatria, 35 internações, totalizando 2%. E pediatria, 103 internações, totalizando 7%. A média quadrimestral das internações, segundo as clínicas, a gente vê que teve um aumento aí na clínica médica. Tipos de internação. Nós temos aí definidos, né, pela Santa Casa de Vinhedo, eletiva 436 internações, totalizando 28%, e as urgências 1.119, totalizando 72% das internações realizadas nesse segundo quadrimestre. Diárias de internação em unidade de terapia intensiva, UTI adulto, nós tivemos aí internados, né, total de usuários internados no período de 140, totalizando 1.111, média de dias por paciente na UTI 8, UTI neonatal, deu 0, né, totalizando aí 1.111 e 8%. Média de 8 dias por dia, isso, UTI por paciente. Tipos de partos realizados, normal, 82 partos, totalizando 44%, e cesárea, 103, totalizando 56%. Assistência hospitalar, procedimentos de alta complexidade. Esses procedimentos foram feitos e realizados na Santa Casa de Vinhedo, tá? Então, são procedimentos que nós tivemos de alta complexidade. Em cardiologia, nós tivemos 27 procedimentos de alta complexidade. Ortopedia, nós tivemos um caso. Broncoscopia, 5 casos. Catarata, 72. Colangiografia, 3. Ecocardiograma pediátrico, 1. Ligadura elástica de varizes esofágicas, 1 caso. Mucosectomia, 19. Polipectomia, 41. 21, totalizando a quantidade de 150. Isso aqui foram feitos em Santa Casa? Isso. Tá, então já está atendendo alguma coisa em alta complexidade. Sim, lembrando que entre casos de mucosectomia e as polipectomias eram procedimentos que nós não tínhamos prestador para realizar, e nós conseguimos, nesse ano de 2018, praticamente zerar a fila desses procedimentos. Indicador. Taxa de mortalidade prematura de 30 a 69 anos pelo conjunto de 4 dessas principais doenças crônicas não transmissíveis, né? Totalizando aí 39. Relevância do indicador, a média é 103, né? Totaliza a relevância do indicador, contribui para o monitoramento do impacto das políticas públicas da prevenção e controle das DNST e seus fatores de risco. Essa taxa de mortalidade prematura também é um índice de desenvolvimento do município, e ela mostra a ação que o município faz na prevenção das doenças crônicas degenerativas. Então, as principais causas de morte no Brasil hoje, doença do aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças respiratórias, o município, então, ele pagou uma meta de 103, e nós estamos em 39, então isso é uma meta muito boa. Indicador para proporção de registro de óbitos por causa da básica definida, com base básica definida. Em 2017, 99,26%, 2018, 99,8%, sendo que a meta pactuada é 98%. Aqui
Aqui nós temos os exames e serviços ofertados pela Rede Municipal de Saúde no segundo quadrimestre, né? Aí tem a descrição de todos os exames realizados na rede, 17.814, totalizando aí o total de exames realizados na rede. Só chamar a atenção para alguns dados aqui, são extremamente importantes. Primeiro, o município realizou nesse quadrimestre 236 tomografias, 318 ressonâncias magnéticas, 302 testes ergométricos. Realizou pelo município 488 mamografias, o resto são dos outros parceiros do Estado. Tá? Lembra, são exames ofertados pela rede. Temos aqui 2.496 ultrassonografias, 2.776 eletrocardiogramas, 762 ecocardiogramas, colonoscopia 250, endoscopia 483, histerosalpingografia, é isso? Não, esse não foi realizado esse quadrimestre. Impedanciometria 103, Holter 122, teste de esforço e teste de ergometria 302. Totalizando, então, dos exames, 17.814 exames. São exames que a maioria deles são comprados com dinheiro público e que deveriam ser ofertados pelo Estado e pela Federação e não o são. Tá? Comparativo quadrimestral, né, o percentual aí a gente vê que teve um aumento da média e alta complexidade para 17.814 exames aí, aumentando então o percentual realizado de exames. Aqui nós temos a descrição das consultas e procedimentos ofertados pelo Estado. Então nós tivemos aí consultas nas diversas especialidades, 201 ofertadas. Cateterismo, nós tivemos 15, urografia, litotripsia, 9, arteriografia, 2, densitometria, 129, tomografia, 157, eletroencefalograma, 55 e mamografia, somente estado 648, e espirometria, 27. Essas são as vagas aí de exames que nós conseguimos no segundo quadrimestre pelo Estado. É satisfatório no Estado ou ainda deixa a desejar? Tem melhorado bastante, mas assim, é longe do... Tá, mas é perto daquele número de 17 mil, é isso? É isso. Daquele número de 17 mil que o Estado oferece é isso. Se você somar tudo aqui, 200... Somos 17, que era dele, mais esse, e aí você vê que não fizeram nada. Mas fizeram, hein, porque isso daqui é excelente perto do que era e perto do que em outros municípios. Era 0, agora é 0,1. Não, melhorou. Mas, por exemplo, 648 mamografias. O município comprou 480 e o Estado ofereceu 648. Nesse quesito é uma coisa muito boa. Tá? Densitometria, a gente tinha 0 sempre. Hoje ele ofereceu 130. Então, assim, é um trabalho que tem que ser muito valorizado, porque isso aqui, se você transformar isso aqui em dinheiro, nós estamos falando aqui num valor razoável. Mas, diluído no que o Tesouro banca, você vai ver, nós temos uma tabelinha lá na frente para mostrar isso, o que significa isso. Fica pequenininho. Mas perto de todas essas pacientes, nós estamos falando rapidamente somando, nós temos aqui 1.200 a 1.300 pessoas que foram beneficiadas com esses exames nesse quadrimestre. Antigamente isso era muito pouquinho. Esse gráfico aqui é só das consultas, tá? Então, você vê que as consultas são feitas à medida que o Estado oferece para a gente. Quando o Estado oferece, a gente usa. Quando o Estado não oferece, fica aquela demanda reprimida e às vezes a gente tem que buscar outro fornecedor ou contratar médico para a rede suprir essa necessidade. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Um exemplo. Toda consulta de cardiologia que é feita no município hoje, nós temos hoje três cardiologistas ou 4 cardiologistas, 4 cardiologistas, todas as consultas quem deveria fornecer para a gente é o Estado. O município não tinha que ter contratado cardiologista.
Porque a função do município é a atenção básica. A atenção básica não fala de cardiologia. Não prevê cardiologia. Mas o município contrata 4 cardiologistas. Porque imagina, se a gente faz o quê? Quantas consultas de cardiologia por dia a gente faz? 40 consultas de cardiologia por dia. Vai mais. 50 consultas de cardiologia por dia. Imagina se eu não tivesse cardiologista na rede. Eu tenho, sei lá, 700 consultas de cardiologia para encaminhar esses pacientes. Se em diversas especialidades o Estado me ofereceu 201, imagina se eu tivesse que ter cardiologia. Na média daria 800 mês, mais 4. Só cardiologia, pneu, onco, mas aí é um absurdo isso. Aí a evolução mensal dos procedimentos ofertados, né, pela DRS7, a gente vê que tem aumentado, né, em relação ao primeiro quadrimestre, como foi falado, praticamente zero, e a gente acompanhando todos os gráficos desde o segundo quadrimestre de 2017, a gente vê um aumento significativo na disponibilidade de vagas que a gente tem conseguido pelo Estado, né. Aí o cadastramento de usuários, né, novos cadastros, a gente teve um total de 1.278, renovações 2.299, totalizando aí 8.965 cadastros. Esse não é. Somou esse com esse. 3.400 de 500. Somou. Mas olha, só para vocês verem, isso daqui é como se eu fosse dono de um plano de saúde e nesses 4 meses entrou mais 1.300 usuários novos no meu plano de saúde. Novos. Fora as renovações. Novos. Ali é 3.577. 3.577. Depois te corrigir isso. Esses novos cadastros. Perfeito, Neila. Esses novos... Alguma pergunta nessa área? Sim, só um pouco. Esses novos cadastros, mais criança, mais idoso, tudo. Não tem uma proporção. Pai, mãe e 2 filhos, vamos dizer assim. Sim. A família, né? Família. Família. Neila, obrigado. Só fazer um comentário que o nosso amigo falou lá, de 2011 para 2018. Aumentamos em 12 mil, realmente a cidade cresceu, aí está estimado em 77. Só vale lembrar que, se você dividir isso proporcionalmente, dá 2,71 ao ano, na média. Então é um crescimento normal, Vinhedo já teve um crescimento de 5%, mas o orçamento cresceu muito mais do que isso. Bom dia a todos. Agora nós vamos para assuntos estratégicos. Nutrição, então nós tivemos 1.971 agendados, atendemos 1.344 com aproveitamento de 78%, também referente às questões das pautas que vêm sendo trabalhadas. Dietas especiais, então aqui nós temos hoje uma média de 46 usuários que fazem uso de dieta exclusiva, 102 na suplementação, e aí nós tivemos os casos de óbitos, casos novos inseridos, que foram 4 e alta 5. A alta é principalmente nos casos da suplementação, né? Fórmulas infantis, então nós temos uma média de 9 usuários que estão fazendo uso, né, que são crianças de 0 a 6 meses. Lembrando que nós temos todo um protocolo de atendimento, tanto nas dietas quanto nas fórmulas infantis, e as fórmulas infantis é principalmente após a avaliação do enfermeiro. Fraldas geriátricas, né, então nós temos aí uma média de 199 usuários que fazem uso, e nós tivemos em torno de uma média de 11.398 unidades de fraldas dispensadas. Aqui o nosso programa de obesidade infantil, que continua, né? Estamos aí trabalhando, tentando fazer com que as mães cada vez mais participem, os responsáveis levem as crianças, né? No mês de julho, devido às férias, nós chegamos à conclusão que nós não iríamos realizar devido ao alto índice de falta que teríamos,
mas esse programa ele continua tanto no CASME quanto na UBS Planalto. E podem ser encaminhados tanto pelas escolas como por qualquer outro profissional ou até mesmo vocês vereadores. Grupo de orientação aos usuários diabéticos, né? Hoje nós realizamos um monitoramento mais de perto junto aos nossos usuários, principalmente os pacientes que utilizam os hipoglicemiantes orais que são dispensados pelo serviço social, né? E nesses grupos a gente verifica que ainda os pacientes tomam o remédio, mas não realizam a dieta e daí acaba, né, fazendo uma desconexão do tratamento. Melhorou bastante, tivemos que ser um pouquinho mais incisivos, né, na participação desses usuários. Aqui os usuários insulino dependentes, que são atendidos com insumos, então nós tivemos 114 dispensação de glicosímetros novos, 3.127 tiras e temos 962 usuários que retiram essas tiras. Aqui o nosso atendimento do serviço social, né? Tivemos 20 que deram entrada com medicamentos novos, transporte de MTU, a questão da dispensação de vale transporte, por exemplo, alguns usuários que através do estudo socioeconômico comprova que não tem condições de estar indo fazer terapia de fono, psicologia, a gente dispensa esse vale transporte, né? E realizando aí 2.018 atendimentos no total. A educação em saúde, então a parte de cursos que os nossos profissionais eles são dispensados para participar de congressos, os nossos profissionais que participam das capacitações e aqueles que realizam também capacitações para a comunidade. Esses temas, os principais temas abordados, então a parte de atenção básica, suporte básico de vida, os grupos, a questão da terapêutica medicamentosa, entre outros, né? E as reuniões aqui também a gente coloca que são realizadas na Secretaria de Saúde com as chefias e com as gerências de unidade da CESA para fortalecimento aí da atenção básica e da questão da assistência farmacêutica. Aqui o Conselho Municipal de Saúde, né? Então, assim, no total de todos os atendimentos que recebe, tem dentre as reclamações, tanto dos serviços municipais quanto dos serviços terceirizados e também a questão dos elogios, né? Que nós vimos aí em agosto um crescente número de elogios realizados. E a questão do acolhimento. O acolhimento é quando o usuário chega e, dependendo do que é falado, a ouvidora do conselho entra em contato e já resolve. Só isso. Obrigada. Tá bom. E agora, por último, a Isabelle, nossa diretora administrativa, vai falar sobre os números da saúde. Bom dia a todos. Nosso primeiro slide fala da quantidade de medicamentos padronizados. Mais fácil. Nós continuamos com 196 no REMUNE e a divisão deles entre do município, o que é do estado, o que é da federação e os medicamentos que são dispensados. Abaixo nós temos o atendimento de usuários com os insumos, né, por quanto nós disponibilizamos nesse segundo quadrimestre. 272 não padronizados e 98 de mandados judiciais. 88. Aqui nós temos o slide com a evolução da quantidade de insumos. Então a gente consegue ver a crescente no 4.560.000 entre 2017 e 2018. No abaixo, nós temos a evolução de quantidade de usuários atendidos nas farmácias, do primeiro, do segundo, desde 2017 até o segundo de 2018. Aqui é a evolução quadrimestral dos usuários, né? É o gráfico.
do estudo social e do mandado judicial. Eu queria chamar a atenção nesse slide aqui, que é o aumento, a curva crescente, né, de aumento dos mandados judiciais. E aqui realmente é uma mistura tremenda, tremenda. Está impondo ao município obrigações das quais ele não tem obrigação. Tranquilamente, se nós não estamos ofertando esse mandato judicial, é porque não é função do município atender. Mas, porque o município está próximo ao morador, ao usuário, ele acaba acionando no seu fórum o município. E isso tem impactado financeiramente e, olha, tem tido um gasto financeiro com isso daqui, que vocês não têm ideia, nós vamos falar um pouquinho lá na frente, mas isso é uma crescente em Vinhedo, e Vinhedo está acompanhando o que está acontecendo no Brasil, tá? Então, você imagina que no segundo quadrimestre de 2017 eu tinha 43 ações de mandado judicial. Um ano depois dobrou, foi para 88. Tá? Então, eu queria deixar isso registrado porque isso tem que ser combatido de alguma forma. O impacto financeiro é tremendo isso daqui. O município pode pedir restituição desse dinheiro, entrar contra um... Funciona assim, 24 horas, cumpra-se. Vinhedo pode, vai receber daqui 200 anos. Vai com precatório. E às vezes eles entram contra o Estado e a própria ADR, elas nos encaminham um e-mail se nós estamos atendendo o município, porque eles não vão atender. Nós recebemos assim e-mails quase mensalmente sobre esses... É porque é mais rápido a notificação chegar no município. Então, quando o município começa a suprir a necessidade do mandato judicial, aí a ADR pergunta para ele: vocês já estão resolvendo o problema desse paciente aí? Aí a gente fala, tá, porque nós estamos do lado, né? É muito mais fácil o oficial de justiça bater lá na Secretaria de Saúde ou o promotor ou o juiz notificar a prefeitura que é 2 km de distância, do que bater lá na Secretaria Estadual de São Paulo ou na DRS em Campinas, entendeu? Então, quando aí o Estado manda, olha, nós somos notificados aqui que a gente tem que cumprir esse mandato judicial. Vocês já estão resolvendo? Lógico que a gente já está resolvendo. E a gente não pode mais parar. A gente não pode mais parar. Não pode passar a bola para eles já. Então, olha, muito obrigado que vocês estão fazendo isso para a gente, tá? E, tchau, Luiz. Mas o mandado judicial para o Estado também é 24 horas. Mas a notificação para quem se cumpra não chega em 24 horas. Porque quem você está ali do lado, você recebe ali na hora. É 24 horas desde a hora da ciência. Da ciência. Como a ciência é muito mais rápida no município, porque aqui do lado, o juiz que determinou, está a 2 km da Secretaria de Saúde, o oficial de justiça, que até o nome dele, o Silvio. Todo conhece o Silvio aqui. O próprio paciente não vai. Quando o próprio paciente já está aqui, o advogado já manda por e-mail para a gente, ou deu a ciência na controladoria, no jurídico, e acabou, você tem que cumprir. Então, secretário, mas não poderia ter, sei lá, uma orientação do judiciário? Já fomos atrás, e infelizmente, por questões logísticas, conversando, não vou citar nomes aqui, mas a maioria desses mandatos judiciais são advogados que são fornecidos gratuitamente, e o que esses advogados recebem de honorários para trabalhar com ações como essa são também muito irrisórios, honorários não médicos, os honorários deles, que eles não querem ir até Campinas protocolar na DR, porque o custo de ir voltar e voltar, foi essa a explicação que eu tive numa reunião oficial. Então eles preferem protocolar aqui do lado, porque é mais rapidinho. Foi isso. Compra-se, mas vai ter sua oportunidade. Aqui nós temos o quadro total de atendimento por usuário nas farmácias municipais. Um total de 4.560.000. A dispensação dos insumos, né? E os usuários foi 64. 64 mil usuários em 4 meses buscaram medicações nas nossas farmácias municipais. Uma população de 75 mil habitantes, praticamente 16 mil. Praticamente todo vinhedense buscou um medicamento, uma receita nas nossas farmácias municipais. O próximo são os serviços efetuados pela Central de Transporte. Então, nós tivemos 7.400 usuários e 3.536 viagens. Viagens, isso. Então, aí tem Atibaia, Barretos, entre outras, Valinhos e Vinhedo.
Aqui é a evolução. Deixa eu só falar um pouquinho. Esse gráfico me chama um pouco a atenção porque parece que nós não estamos fazendo viagens, né? Não é isso. É que a resolutividade da nossa rede está maior. Porque não tem ninguém sendo desassistido. Acontece que nós estamos conseguindo resolver o problema do vinhedense em Vinhedo. Nós não estamos mais precisando mandar muita gente para fora, porque a estrutura de saúde em Vinhedo hoje consegue resolver grande parte das necessidades dos munícipes. Tá? E vocês podem ver que existe uma crescente, uma média de uso de viagens realizadas pelo nosso setor de transporte. Tá? Então, esse gráfico parece que nós estamos fazendo menos. Não, na verdade nós não estamos fazendo menos. Nós estamos fazendo menos porque o que nós temos aqui nós estamos fazendo melhor. Melhor, o custo é menor. Bem melhor, bem melhor. Bem melhor. Aqui é o quadro dos profissionais da CESA, 637 profissionais. Esse é o quadro da distribuição de horas extras, né? Então nós temos os valores aqui de janeiro até agosto. O junho foi sobre as vacinas, né? A campanha de vacinação, né? E agosto também, né? Que foi um índice maior, né? Mas vai ter um gráfico, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas se você analisar do ponto de vista dos anos anteriores, segue uma média, tá? Em julho desse ano de 2018 nós gastamos menos hora extra, mas em julho do ano passado nós gastamos um pouquinho mais porque a campanha de vacinação da gripe foi feita também na primeira semana de julho. E esse ano a campanha de vacinação da gripe nós adiantamos um pouquinho em maio, porque mas se você for analisar, em 2018, em julho nós gastamos 128 milhões, em 2017 202, 28 mil, ó. Em julho de 2017 202 e em julho de 2016 296. Então dá para ver que existe assim, uma redução significativa mês a mês. Pode passar o próximo. Deixa eu passar. Anos anteriores, 3 vezes isso. Eu não coloquei. Agora, aqui ó, a gente consegue ver 2016, 2017 e 2018. Então, aquela era a realidade de 2016. Depois nós tivemos a realidade de 2017 com um pico em maio, que foi quando nós fizemos a campanha de vacinação da febre amarela. Lembra que nós fizemos a febre amarela, que foi quando deu aquele surto. Então, maio e junho pegou mais. Aí depois nós tivemos uma queda que foi normal, com um picozinho em novembro de hora extra, porque então aqui nós tivemos a necessidade de completar algumas agendas de profissionais, porque alguns funcionários precisavam tirar férias. Então houve um picozinho aqui. Mas mesmo assim você viu que existe um desenho desse gráfico, né? Janeiro, sobe, maio, junho, e depois tem uma tendência de queda. Aqui também. No ano de 2018 nós tivemos essa cisura aqui, tá vendo? Julho caiu muito e subiu agora agosto de novo para a média. Teve aqui por causa da Copa, nós tivemos menos unidades abertas nesse período, menos necessidade de cobertura de agendas nesse período aqui, ó. Mas o desenho continua o mesmo. A nossa intenção tudo bem, o desenho é esse? Tá, o desenho é esse. Mas a gente tem que sempre estar baixando um pouquinho ou chegar num mínimo aceitável de hora extra, que eu acredito que está se mantendo, está se desenhando aqui. Quando a gente tiver o 2018 preenchido e depois tiver o 2019, nós vamos ter uma série histórica de 3 anos. De uma realidade nova da Secretaria de Saúde em questão de hora extra. Tá? Mas tem um dado muito importante, porque a economia gerada de hora extra aqui, de 2016 para 2018, ela é em torno mais ou menos, a gente não puxou tudo aqui, né? Mas a somatória aqui nós reduzimos em 45% hora extra. Isso transferido em números de dinheiro, nós estamos falando mais ou menos em quase R$1,2 milhão de redução de hora extra no ano. Dá para fazer muita coisa e foi com esse dia que a gente fez muita coisa na Secretaria de Saúde. A distribuição mensal do quantitativo de plantões médicos efetuados. O plantão diurno e o plantão noturno. E isso é na UPA e no PA. Na UPA e no PA. Então aqui agora já se desenha a nova configuração de número de plantões, depois de um ano, agora dia 5 de outubro fechava o ciclo de um ano de mudança da urgência e emergência, e aqui agora então, já se desenha aqui, né, essas oscilações
essas pequenas oscilações, elas são por conta de férias de profissional, ou licença maternidade, ou muitos profissionais pediram demissão nesse período, mas o número de plantões médios, ele começa a se definir. O que eu preciso para plantão noturno é isso, o que eu preciso de plantão diurno é isso aqui. E é fixo, não tem mudança mais nisso, tá? Eu acho que depois que encerrar um ano de ciclo, na próxima apresentação, como não vai mudar mais nada, provavelmente eu vou tirar esse slide aqui da apresentação, tá? Veja fixo, já. Já que você está falando em plantões, a policlínica da Capela, como a UPA, os pediatras estão ficando até as 19 horas, é isso? Tá. Nós havíamos conversado no passado. Sabemos que a Capela tem quase um terço da população. Está tendo um pouquinho de problema pediátrico, acho que eu falei, acho que você deve ter ouvido aí. Não dá para viabilizar alguma coisa na Capela, não que seja 24 horas, mas pelo menos naquele horário de pico que é das 19 às 21 ou às 22 horas, na questão do pediátrico. E assim, além de se deslocar do bairro da Capela para a Santa Casa, está tendo um aumento, você deve, eu tive na prestação de contas ontem, está tendo um aumento que é normal, você não tem, você vai procurar onde tem. Já fizeram esse estudo, você ficou de ver da possibilidade que não fosse até as 24 horas, mas até as 21, até as 22, e aí depois é uma tendência a diminuir, seria encaminhado para a Santa Casa? Olha, nós fizemos esse estudo, sim, como você tinha falado da última vez, quando nós encerramos aquele inquérito do Ministério Público a respeito da redimensionamento da urgência e emergência, nós apresentamos um estudo que está lá dentro, que depois eu posso trazer para você aqui também. Você sabe que esse inquérito foi arquivado pelo Ministério Público, né? Foi arquivado porque não houve nenhuma sugestão para ser tratado esse assunto de forma diferente do que a Secretaria de Saúde fez. E lá dentro foi questionado pelo próprio Dr. Rogério a possibilidade de você então estender uma parte de atendimento pediátrico até 22 horas, até a meia-noite. O que acontece é que nós mostramos para ele que o número de atendimentos nesse período, pelo custo operacional, ficaria inviável, do ponto de vista matemático. Se fosse do ponto de vista político, você teria uma ação política, só que a ação política seria uma ação política do ponto de vista financeiro, cara, você não estaria gerindo esse recurso com eficiência, como é a proposta que o gestor tem que ter. Naquele momento nós apresentamos isso para ele e ele mesmo acabou concluindo então que, matematicamente falando, o que você teria que impor de deixar um profissional pediátrico, aumentar mais um enfermeiro na sala de medicação e observação, o custo operacional dessa equipe, porque não é só médico, né? Você tem que levar uma estrutura, recepção, enfermeiro, técnico e até a meia-noite. Então, o custo disso, longitudinal, não pontual. Em alguns dias, você até poderia ter esse custo equalizado, mas quando você pensa no serviço como um todo, mês a mês, o custo operacional seria caro demais. Então, conversei com o prefeito sobre esse assunto, que você teria, então, não estaria fazendo uma gestão eficiente do recurso aplicado nesse sentido. O que não ficou fechado, e que a gente deixou isso em aberto, era o estudo mês a mês da procura de consultas pediátricas, até que chegasse pelo menos num ponto de equilíbrio, entre uma média mensal e não uma média pontual. Porque hoje, se você for analisar a densidade, vamos falar em densidade de uso da equipe de pediatria até a meia-noite, seria somente segunda e terça-feira. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a taxa de utilização da consulta pediátrica com uma equipe nova, ela ficaria muito abaixo. Nós estamos falando em 1 ou 2 atendimentos nesse horário, para você manter o médico pagando plantão para ele nesse horário. Então, assim, mas nós não fechamos isso, vereador. Nós deixamos esse assunto aberto e nós estamos acompanhando mês a mês a evolução das transferências, se Santa Casa está dando conta ou não do atendimento pediátrico. E nesse momento ainda não houve uma mudança no nosso sinalizador em relação a você fazer esse investimento dessa equipe lá na Policlínica da Capela, no pé da Capela nesse momento. Mas é um assunto que não está fechado, tá? Tá, eu só vou contrapor algumas coisas. Eu vou pedir para a Santa Casa fazer o relatório das 19 horas, que é o horário que fecha aí o pediatra lá na Policlínica, e na UPA aqui tudo bem, não justifica ter na UPA aqui porque você tem hospital, na Capela precisa ser feito a avaliação. Mas não é um pouco contraditório falar isso que é inviável hoje, que possa até ser, que aí o que comprova é números,
E ao mesmo momento se fala em construir uma UPA na capela, que ela funciona com 24 horas com duas especialidades. Então não tem alguma coisa que está fora do eixo? Porque hoje você não tem nada, está mandando para cá, amanhã sai uma UPA na capela. Você vai ter um custo operacional muito maior, porque não é só pediatra, é todas as especialidades. Não. São dois assuntos diferentes. Eu vou explicar para o vereador. Num primeiro momento, a proposta da UPA na capela seria a ampliação do espaço físico e de resolutividade daquilo que tem hoje no pronto atendimento da capela. Não necessariamente a construção da UPA da capela naquele momento seria a inclusão de um pediatra noturno. Nunca foi dito isso. Tá, mas você vai ter uma UPA e não vai ter pediatra? Não, você tem pediatra durante o dia, como tem hoje lá no pronto atendimento da capela, e se a população aumentar e se houver a necessidade, você coloca o pediatra noturno lá na capela. A proposta inicial é uma UPA tipo 1, que foi proposto já, com ampliação do espaço físico, com aumento de oferta de serviços de raio-x e laboratório, mas num primeiro momento, se os números não mostrarem que você vai fazer a gestão eficiente do recurso público, colocando um pediatra lá 12 horas noturno ou 6 horas noturno, essa proposta nunca foi afixada desse jeito. Nunca foi. Foi colocado lá uma UPA, um pronto atendimento tipo 1, que você tem que ter pelo menos um médico 24 horas lá dentro. Noturno, pelo menos um. Mas nunca ninguém disse que assim que inaugurasse a UPA na capela, você teria também um pediatra lá dentro à noite. Você teria durante o dia como era o pé na capela. Mas à noite, o parâmetro de tomada de decisão para você ter um pediatra lá na capela, independente se é o PA hoje ou a UPA lá, continua sendo o mesmo. É o número de usuários pelo custo operacional de uma equipe. Tá? Então, se isso não tinha ficado claro, eu estou aproveitando a oportunidade para esclarecer. São dois assuntos completamente diferentes. Agora, o que a gente sabe é que a população de Vinhedo continua crescendo. Essa UPA, ela foi estudada por uma população na capela que vai ultrapassar 40 mil habitantes. Então, quando você chegar nos 40 mil habitantes, certamente o número de crianças vai aumentar e isso vai forçar você ter um pediatra noturno lá. Mas hoje, falando hoje, né? Nós estamos hoje aqui dia 27 de setembro de 2018. Hoje o número de atendimentos, o número de procura, ele não justifica o custo operacional. Aí é uma questão de ação política. Aí eu vou querer colocar um pediatra lá para trazer eu uso a palavra, mas acho que a palavra não é certa, mas eu não consigo encontrar uma outra palavra. O conforto. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu não consigo encontrar uma outra palavra. O conforto da pessoa sair da capela e ser atendido pelo pediatra na Santa Casa, que tem 2 km de distância. Entendeu? O que resolveria um pediatra na capela hoje à noite? A família não se deslocaria à noite, nesses 2 quilômetros, para sair lá da capela e ir até Santa Casa. Então, aí o conforto, eu não consigo entender outra palavra nesse momento, o conforto seria resolvido isso. Só que o preço desse conforto, entre aspas, ainda é caro hoje. Né? Hoje a Secretaria ou a Santa Casa tem esse número de quantas pessoas procuram a Santa Casa das 19 às... Em tempo real. Se quiser saber hoje quantas crianças passaram no pronto-socorro da Santa Casa ontem à noite, hora a hora, eu tenho isso daí. E o número, depois de um ano, não mudou. O que a Santa Casa precisa fazer hoje, lá, depois de tudo que foi apresentado? Ela precisa aumentar o espaço físico dela de recepção para quê? Para conforto. Para conforto, porque para cada um paciente atendido você tem a média de 2 acompanhantes. Então, quem está desconfortável hoje no pronto-socorro da Santa Casa não é o paciente, porque ele está sendo atendido está na sala de medicação. Quem está desconfortável hoje é que tem acompanhantes sentando em cadeira que deveria ser de pacientes. Então, quando você fala no investimento na recepção da Santa Casa, é isso. Isso já era para ter acontecido, né? A Câmara destinou 500 mil reais lá atrás e até agora não foi feito. Foi feito, mas pelo que eu percebi na fala do prefeito na inauguração dos outros 7 leitos de UTI, é que isso vai acontecer. Agora, ótimo, a gente espera que aconteça algo que já era para ter acontecido, né? Era compromisso firmado. E quando se fala em compromisso, descumprido. Mas tudo bem.
Eu acho que ele não descumpriu, é que não cumpriu ainda, é diferente. Não cumpriu ainda. Não, o dinheiro já foi alocado, ele descumpriu. Aquele acordo que foi feito, o dinheiro já estava lá, a Câmara devolveu o dinheiro, e isso foi muito claro, muito assim, transparente e límpido. Aquele dinheiro que foi devolvido era a ampliação da estrutura para melhorar. Então não foi cumprido. Aquele não foi cumprido, ele pode até fazer um pouco, mas aquele não foi cumprido. 2018 ainda não acabou, né? Então tem mais. Não, mas o dinheiro foi devolvido em dezembro de 2017. Nós estamos falando de 2018 para 2019. O dinheiro foi devolvido em 2017. Não, eu estou falando assim, o dinheiro foi devolvido em 2017 para ser utilizado em 2018. O ano 2018 ainda não acabou. Mas se o dinheiro já estava lá, ele tinha que ter feito. Já foi descoberto. Eu não vou entrar nesse. Não vou entrar. Não vou entrar, eu vou ficar com ele. Mas só resumindo essa história do redimensionamento da urgência e emergência, esses são dados que, né, às vezes as pessoas falam assim, contra fatos não há argumentos. Eu acho que esse assunto, depois de um ano funcionando, já mostrou a efetividade e olha, isso daqui, quando chegar em final de em novembro, que efetivamente começou-se um modelo novo, dezembro ainda existiu um pouquinho de contaminação de compromissos assumidos de plantonistas, com a outra equipe que coordenava a UPA, quando a gente conseguiu encerrar um ano inteiro, nós chegamos a cumprir aquela meta de economia de mais de 6 milhões e meio de reais em plantões aqui. A economia é essa gerada, que foi aplicada dentro do próprio Secretaria de Saúde. Eu entendo que você tem aqui diluir custo, e eu sou a favor disso. Porque muitas vezes é o seguinte, quando você começa a oferecer um serviço e depois você corta. Isso é muito complicado. Então, antes de oferecer o serviço, é por isso que lá existia. Tá? Você tem um terço da população, esse serviço existia, e por motivo, foi cortado. E a palavra conforto, eu vou retirá-la. A palavra é logística. Eu diminuí, eu não pago lá o cidadão, o médico que está lá, eu diminui meu custo da saúde, beleza. Eu transferi esse custo para quem? O cidadão ele tem que pagar ou o ônibus, ou o carro, ou o combustível, para ir lá. E não se fala em conforto, porque ninguém está indo para o spa ou hotel 5 estrelas. Ele está indo ser atendido. Como eu falei, a palavra É a comodidade do cidadão. logística. Mas assim, você concorda que eu transferi? Nós vamos levantar os números, eu vou levantar. Eu sou muito tranquilo em defender a tua tese ou não concordar com a tua tese. Eu vou levantar, os números estão lá, para a gente ver, porque você concorda que o custo foi transferido para o cidadão. Ele, a pé ou com 500 metros, ele iria lá, e hoje ele tem que andar, não dá um pouquinho mais de 2 quilômetros, tá? Do bairro da Capela até a Santa Casa. Eu vou levantar os números e a gente vai discutir. Vereador, tem um assunto que ele está esquecendo. Eu tenho uma ambulância parada 24 horas por dia lá no pronto atendimento da Capela. E toda vez que chega uma paciente de pediatria que precisa ser atendida depois das 7 horas da noite, a nossa ambulância traz o paciente aqui para ser atendido na Santa Casa. Só o paciente ou o acompanhante? Porque a criança tem que vir sempre com o acompanhante. E depois, quando a paciente foi atendida aqui na Santa Casa de Vida, eu tenho uma outra ambulância para levar ele de volta para a Capela. Então ele não tem esse custo. Ele só vai ter esse custo se ele quiser ir com o carro dele. Mas que é oferecido, lá eu tenho uma ambulância parada o tempo todo, para trazer essa criança para ser atendida na Santa Casa, eu tenho. Agora, se ele não quer utilizar esse veículo, aí é uma questão de opção dele. Então esse custo também não teria, tá? Pode chegar no recursos humanos no próximo. Nós vamos falar agora sobre os recursos humanos. O segundo quadrimestre, ele totalizou entre salários e INSS, Fundo de Garantia dos Funcionários, 18.664.203,36. Eu só coloquei, 13º, eu só coloquei uma observação no mês de junho, porque nós tivemos um valor de 624 mil referente ao adiantamento do 13º, que alguns funcionários solicitaram. Deixa eu perguntar, esses valores já estão inclusos em cargos ou não? Já. E também diferente. Teve, acho que foi. Tá pra frente? Não, acho que já tá incluso aí também. Isso, senão ele manteria os 4 milhões e 500, né? No mês de junho, isso. O próximo nós temos as despesas com rescisão do pessoal da saúde. Então, o segundo quadrimestre foi 127.347,54. As despesas com alimentação, que é o BIC, né, que antigamente nós tínhamos o SODEX, hoje nós só temos o BIC, no valor de 1.660.139. Aí foi o aumento que teve
no cartão, que nós não temos mais o café, né? Então ele teve um aumento no cartão. Isso. Cortaram o pãozinho. Mais ou menos. É, 21 reais, né? 22. Então, o funcionário acabou de uma maneira sem merecer. Próximo. Aqui com transportes de funcionários, então o vale transporte e o auxílio transporte. No total de 440 mil. No segundo quadrimestre. O resumo das despesas, então nós tivemos aí todos os encargos entre rescisão, alimentação e transporte de funcionários, 20.765.190. Qual é o valor alocado hoje? Preciso pegar no tempo de cabeça o valor do orçamento da saúde hoje. 116. 116. Está na última. O estimado, né? O aprovado. Não, estimado, você não entrou, você não tem. Você estima a receita, a despesa é fixada. Ah, sim. Essas três. Aí nós temos as despesas com a assistência farmacêutica, aí o que nós dividimos entre compra direta com mandado judicial e outros que são as dispensações de medicamento, fraldas e dietas. Então, com o mandado judicial foi 106.773 mil, outros foi 2.030.614,74, no total do segundo quadrimestre de 2.026.282. Com a atenção básica, que está um pouco pequena ali, o que são alimentação do CAPS, lavagem de roupa, gases medicinais, confecção de próteses, tem alguns vários transportes do serviço social, laboratório, insumos de enfermagem e de odonto. Então, no segundo quadrimestre foi 1.064.452,62. Nós continuamos com a emenda parlamentar porque ficou faltando um carro daqueles que chegaram no primeiro quadrimestre. Então chegou isso, do último carro. Com a média e alta complexidade, no segundo quadrimestre nós tivemos um investimento de 1.078.303. Com a vigilância sanitária foi 6.214,90. E aqui nós temos um resumo dos serviços de saúde. Então, no primeiro quadrimestre foi 3.390.669 e no segundo quadrimestre 4.217.602,88. Com assistência hospitalar, nós dividimos entre o Hospital Psiquiátrico de Itupeva e o Ceará. No segundo quadrimestre, 63.738,72. Com a Santa Casa, 8.076.187,97. Com as comunidades terapêuticas, 56.254,51. No total de 8.196.181,20 com serviços hospitalares. Eu queria só chamar a atenção, porque pergunta, né, por que gastou mais na Santa Casa no primeiro quadrimestre do que no segundo? É porque foi aqui a diferença do repasse de 2 milhões de reais, que era o resto que precisava ser repassado para a Santa Casa para a finalização da requisição administrativa. Estava devido, foi um acerto, foi pago. Mas foi usado no orçamento desse ano. Deu orçamento, mas foi feito, então está aqui a justificativa da diferença, porque teoricamente a média que a Santa Casa deve realmente faturar não tem, em torno mais ou menos esse 1.800.000, 2 milhões. 2 milhões. Ontem a prestação deu 2 milhões. Vai ficar nessa média, 2 milhões por mês. E assim, para que os vereadores saibam, quando chegar a LOA de 2019, vocês vão ver que eu deixei para a Santa Casa 24 milhões. 24 milhões, é isso. 24 milhões, tá? E sendo uma coisa, quanto você deixou 24, mas quanto mais você tirar de fora, a tendência é você aumentar. Aqui, tudo bem, você vai tirar Eu de digo, lá. em vez de eu pagar para fora, eu prefiro deixar de fazer menos viagem para fora e comprar tudo que a Santa Casa puder, porque para mim ainda eu vou pagar a mesma coisa, só que ainda vou ter um custo menor em questão de logística e de transporte. O próximo são as subvenções. Ela não tem esse valor mensal, né? Então, ela só teve um equívoco em junho, que ela no mês de abril, a liquidação foi feita no mesmo mês. Então,
Então, por isso que em junho ele aparece zerado aí. 405, 541 e 32. A manutenção da secretaria, no segundo quadrimestre, 2.062.511 e 63. E aqui embaixo estão os contratos respectivos desse valor. Com o pronto pagamento, nós tivemos só um valor de R$1.000. É melhor ficar zero. Desculpa. Olha, mas Mas tem coisa que mudar, né? Mas salva, né, às vezes. Aí nós temos o demonstrativo financeiro da saúde, o total das despesas, 9.184.513,16. O valor que é repassado pelo SUS, 960.504. A contrapartida do município e a porcentagem da contrapartida, 89,54%. O município ainda está arcando com 90% do serviço. Que é aquela porcentagem Acho que dá até mais. Acho que dá mais. Tem umas oscilações. Né? O repasse, nós já fizemos uma conta. O repasse do Estado e da União, acho que dá um pouquinho mais. Dá 92%. Parece que não, hoje tinha um orçamento de 160 milhões, é bastante dinheiro. Ali, lá. Tinha um só pelas emendas que eram agendadas. Não, acho que é o último das emendas. Não, é que parece as emendas que tem mudou, né? Agora eu teria investimento. Eu sempre tenho que ter essa É o repasse fundo a fundo, né? É o valor, porque hoje mudou, né? Desde esse ano já mudou os blocos, nós temos o custeio e o investimento. Então, no mês de maio, nós tivemos de investimento 160 mil e 868 de custeio, 1 milhão e 28. Em junho foi um total de 1 milhão 609, em julho 882, porque nós não tivemos investimento, em agosto 960.504. Um total de 8.481.942,39. O próximo é o fechamento, né, o resumo das despesas, com recursos humanos, serviços de saúde, assistência hospitalar e manutenção. Então, o total foi de 71.879.492,74. Do nosso orçamento de 2018, foi usado 61,90%. Eu teria até perguntas, mas eu vou seguir a dona Eliana, nós vamos. A ninguém escrita é uma pessoa que tem acompanhado, é importante. Eu acho que mesmo que sejam críticas, que sejam construtivas, eu acho que é possível melhorar. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para a dona Eliette. Você tem até 20 minutos, eu sei que você não tem esse tempo, mas siga na pergunta. Eu vou agradecer aos vereadores, cumprimentando todo mundo também, o pessoal da secretaria. Eu só estou dizendo que eu estou passando na frente, furando a fila, porque eu tenho fisioterapia e eu não quero faltar. É? Não, mas não está furando a fila não, tá? Então tá bom. Não precisa, vereador. Obrigada. É bom para a perna, obrigada. Primeiro, eu achei fantástico essa história de estender a ideia de consulta eventual para outras unidades. Né? Se tem disponibilidade em outro lugar, em data mais próxima, vamos fazer isso. Parabéns aos idealizadores. Consultas, faltas. Eu tenho sempre problema com isso. Eu fico brava com os dois. Eu fico brava com o usuário e eu também fico brava com a secretaria. Porque é muito pequeno o número de oportunidades de pessoas que usam e-mail para cancelar com antecedência. Se eu tenho uma emergência no meio da noite e não posso vir numa consulta pela manhã, como é que eu faço? Além de pedir os préstimos preciosos da Kátia na secretaria e do pessoal da regulação, porque a gente não consegue falar com as unidades, principalmente se for centro médico.
Então, eu reitero, até para a gente tentar se existe de fato esse esforço, eu acredito que exista, para reduzir esse número de faltas. Vamos criar um mecanismo de telefone, um 0800, sei lá. Não deve ser tão caro, deve ser mais barato do que o que a população está sofrendo. Eu espero poder contar com esse esforço. Eu também gostaria de ver o número de faltas dos médicos alinhado aí, apontado aí. Porque eu, como usuária, eu sei, né? Evidentemente, tem sido menor o número de faltas. Mas existe, ele tem que ser apontado. Eu tinha consulta em agosto, por um problema qualquer, acabou sendo agora no final de setembro. Né? Não é nada, interfere na vida. Agora, também, ninguém está livre de precisar faltar. Eu só acho que para a gente ter uma radiografia melhor, seria bom se a gente pudesse ter esses dois números. Ok? Se quiser me interromper. Não, só falar sobre esses dois assuntos. Tá? Primeiro, nós fizemos um estudo dentro da Secretaria de Saúde, um estudo muito simples, mas bem realista. Para que eu trabalhasse efetivamente para minimizar a consulta, a falta de consulta, pensando em fazer um trabalho preventivo, o que eu chamo de trabalho preventivo? Ligar para as pessoas. Você vai vir na consulta? Você vai ter consulta aqui 2 dias. Você vai vir aqui na consulta ou você vai vir na consulta? Já vou, né? O serviço de mensagem. Serviço de mensagem. O serviço de mensagem não foi efetivo porque a população ela muda muito o número de telefone celular e você mandava mensagem para quem não quer receber. Também não vai receber ligação. Não vai ser. Então, esse é o problema. Aí o problema é de cadastro da pessoa. Né? Nós estamos falando daquilo que é possível. Nós temos que fazer, em média, 700 ligações por dia. Por dia. Por dia. Pelo número total de consultas agendadas na rede, que é em torno mais ou menos de 2 mil. Foram 90 mil consultas, sendo 45 de urgência e emergência, 45 mil, são 10 mil são 15 mil consultas agendadas no quadrimestre, são quantas? Eu sei que nós fizemos uma conta, daria mais ou menos quase 700 ligações por dia. Em 8 horas trabalhadas, então eu teria que fazer uma média de... Mas se fosse 800, vai dar... Você divide... vamos dizer que eu teria que fazer 10 ligações por minuto para dar conta de atender, para ligar para todo mundo para fazer um trabalho preventivo e efetivo. Eu teria que contratar, mais ou menos, de funcionário para trabalhar no call center, no mínimo 3 por unidade. Então nós estaríamos falando que eu teria que contratar pelo menos, em questão de fazer um call center, para fazer um trabalho desse tipo, para minimizar, teria que contratar mais ou menos umas 35 pessoas para trabalhar, para ficar no telefone o dia inteiro ligando e perguntando: você vai vir, você não vai vir, você vai vir, você não vai vir, você vai vir, você não vai vir. É possível fazer isso? Possível é. Agora, o custo para isso, né, é uma coisa que nós pensamos. Tá? E íamos nos deparar com os mesmos problemas. Falta de cadastro, vai ligar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E olha o que a gente faz, enquanto tem uma agenda médica que se falta, que a gente consegue prever uma agenda médica, a gente vai ligar para o paciente e a gente já se desencontra com esse problema mesmo. Tá? Então, nós estamos pensando em outras soluções. Estamos buscando isso. Porque nesse momento, por questão da lei de responsabilidade fiscal, a prefeitura não está podendo contratar ninguém mais. Tá? Esse é um assunto. O assunto da falta dos médicos, nós estamos quantificando isso. Tá? Mas eu posso dizer para você que é muito pequeno em relação ao conjunto das unidades. É muito pequeno. Então vamos dizer que eu estou preparando para quantificar isso, nós estamos conversando lá na Secretaria de Saúde, nós vamos preparar para quantificar isso de uma forma diferente. Eu vou falar para vocês quantas agendas médicas foram fechadas no mês. Mas você vai ver que dos 15 mil consultas que faltaram, isso vai representar 1.000 consultas no quadrimestre. 1.000, mas eu já posso dizer isso para você. A maioria realmente, e você vê que não é questão do médico, porque é psicólogo, é fono, é uma média. Infelizmente, é uma questão cultural da população mesmo. Não, eu entendo. Agora, eu insisto só numa coisa. Se eu puder
ter um telefone para eu ligar e avisar que eu não venho, a gente vai melhorar o rendimento das agendas médicas, o atendimento de pacientes. Porque se eu aviso com antecedência, alguém vai usar a minha vaga. Agora, se eu não consigo, como é que faz? Só sinal de fumaça com o pessoal amigo. Né? Gostaria só de sugerir, talvez, secretário, criar um aplicativo. Hoje praticamente todo mundo tem um smartphone, né, que possa, nesse aplicativo, ele avisar que vai ter. Então alguém da secretaria vai ter acesso, né, a esse aplicativo lá, para saber se a mãe e a avó não conseguem acessar, o filho, o neto acessa. Então seria uma ideia para que pudesse... A solução para esse problema, ela vai ter que passar pela tecnologia, não tem como. Não tem como, vai ter que passar pela tecnologia, porque você, tudo bem, a dona Eliette me avisa que ela não vai falar, que ela não vai vir. Mas não basta só eu saber que ela não vai vir. Eu tenho que disponibilizar essa vaga para que alguém ocupe. Então ela tem que passar por um sistema de ferramenta de gestão que automaticamente o sistema reconheça essa falta, abra a agenda e que fique disponibilizado pelas outras pessoas. E eu ainda estou fazendo isso manual. Mas você fazer manual com 10, 15, 20 é uma coisa. Você fazer com 700 por dia é uma coisa... O que você falou é assim, é inviável você investir em gente call center para fazer isso. Esquece. O aplicativo é a tecnologia legal. Mas um telefone que o usuário se preocupe e ligue lá, eu acho que isso seria talvez um começo para diminuir. Porque ela tem interesse, liga, o outro liga, tudo bem, você não vai... Dos 33%, se 10% ligar, talvez minimizaria. Então isso é uma coisa que é possível, não você contratar 30, mas tem alguém que receba isso. Mas eu acho que nós é o estamos início. para isso, Eliette. O importante é a senhora saber que nós estamos pensando sobre isso, que esse é um assunto ativo dentro da Secretaria de Saúde, é um assunto que nós nos preocupamos todos os dias e em busca de solução. Tá? Eu fico feliz. Nós estamos procurando Eu isso. fico feliz, Tá? mesmo. E acho que também precisa melhorar realmente essa compatibilização, porque às vezes você tem a marcação manual da ausência do médico na recepção, que não é compatibilizada com a presença do usuário que veio e que não sabia que o médico não estava. A gente já enfrentou isso. Então, eu acho que também por meio do trabalho do pessoal, a gente tem que viabilizar esse serviço, porque senão vai consta como falta do usuário. Não, isso está mudando. Ok? Então a gente precisa saber, porque já aconteceu, viu, vereador? O que é certo tem que ser discutido o que é certo. Então Né? vamos lá. Existe uma certa contaminação nesses números de faltas por conta que o sistema ele identificava a falta do médico como sendo falta de paciente. Nós já estamos separando isso. Mas volto a dizer que isso, perto do todo, ela representa uma porcentagem muito pequenininha. Nós estamos ganhando, né? Custos da Santa Casa. A gente viu crescer, que tem um número bom de especialidades, um atendimento de especialidades na Santa Casa, certo? E eu também fui usuária disso, do oftalmo, que a gente estava aqui com um problema, né, e foi para lá. Eu quero saber se esse serviço de oftalmologia vai continuar lá ou nós vamos ter aqui agora que chegam as cadeiras, é assim que a gente tem equipamentos? Na verdade, depois eu convido a senhora a conhecer os novos equipamentos. Sexta-feira está sendo instalado os últimos que faltavam chegar. Eu acredito que na semana que vem nós já vamos ter a inauguração do novo serviço de oftalmologia da rede pública e eu tenho certeza que a senhora vai ficar apaixonada por aquilo que foi feito. Então, eu já sou, porque aquele agora doutor Vitor da Santa Casa, se puder levar ele para cá, por mas favor. o que faça acontece é isso. que ele é um prestador de serviço da Santa Casa. Nós já temos os nossos oftalmologistas. São bons também. Mas ela pode ter certeza que nós estamos saindo de 2 salas para 3 salas de oftalmologia e à medida que esse serviço for resolutivo, aquela fila imensa de oftalmologia que a Santa Casa já nos ajudou demais. Para a Dominete ter uma noção, quando foi que nós começamos com a oftalmologia na Santa Casa? Foi em março? 6 meses. Março, abril. Até então, 90% das ouvidorias do Conselho Municipal de Saúde era falta de oftalmo. Depois que nós abrimos essa parceria com a Santa Casa lá, nós não tivemos mais uma ouvidoria de oftalmologia. Apesar de estar distante um pouquinho para a falta de equipamento, que isso vai ser resolvido, nunca mais tivemos. Então, a Santa Casa vai continuar sendo uma parceira para ela mesma, para algumas situações que a prefeitura não consegue fazer,
Mas nós vamos resolver a nossa necessidade de oftalmologia com tranquilidade em 95% com os equipamentos novos que chegaram. 95%. O investimento Agora, grande. ainda Santa Casa. Eu queria saber se a auditoria é feita também sobre os serviços e não só sobre os custos. Quem faz e quando faz? Não, é integral. Né? Porque cada conta tem um paciente atendido. Se ele não foi atendido Não, adequadamente, não se paga. Né? Eu vou ser mais específica. Pronto atendimento da Santa Casa. Sim. Né? Muitas vezes eu fui testemunha, o senhor sabe, eu estive como usuária da Santa Casa durante muitos meses, diariamente. Eu vi que os 3 plantonistas não estavam lá, no número que era previsto de 3 plantonistas na Santa Casa, lá no PA. A senhora precisa me dar o dia que isso aconteceu, porque não é verdade. Desculpa, mas não é verdade. Bom, então eu vou dizer para o senhor que a semana passada, ou foi semana passada, eu vou levantar o número, a semana passada eu estive lá e aconteceu isso. Se a senhora me passar a data certinha, aí eu posso dizer para você. Agora, o que talvez falta explicar é que a Santa Casa ela não paga 3 plantonistas 24 horas lá. Ela paga 2 plantonistas 24 horas e um terceiro no período de pico. E ele não fica as 24 horas. Ele também não paga por 12 horas, paga somente por 6 horas de trabalho do profissional. A escala de plantão do plantonista, você tem 2 que ficam lá 12 horas na rotina horizontal. E no horário de pico ela paga um terceiro que fica só no período de pico. Depois da outra metade do plantão não tem ninguém, ele não fica lá, mas ele também não recebe. Então pode ser que seja isso que a senhora esteja confundindo. Pode ser. Pode ser. Porque no tempo anterior, 2015, 2014, eram 3 plantonistas. Era uma empresa privada, né? Hã? Era uma empresa privada que cuidava daquilo lá, né? Hoje a prefeitura, ela paga por serviço realizado. Independente de quantos plantonistas a Santa Casa colocar lá, ela vai pagar por aquele atendimento. Se tiver 10, se tiver 1, se tiver 1000, não importa, porque eu não estou pagando pelo plantão, eu estou pagando pelo serviço que aquela equipe produziu. Okay. Então, falando nisso, eu gostaria de saber o número de atendimentos de plantão de pediatria na Santa Casa. A média e o custo per capita desse atendimento. A gente tem isso, foi apresentado lá na Santa Casa ontem, na prestação de contas da Santa Casa. Infelizmente, Mas eu também vou pegar isso. Pega para você, porque você vai ver. Fica no site da Santa Casa. Se entrar no site da Santa Casa, tem. Tem o número de atendimentos e o custo per capita desse atendimento? Você faz a conta de quanto custa um plantão e você vê quais são os insumos que foram utilizados naquela consulta e você vai ver que vai gerar em torno. Nós calculamos na época, dona Eliette, quando a gente foi fazer essa mudança, que o custo pela prefeitura de Vinhedo, com um pacote mínimo de exame, a consulta e um pacotinho mínimo de exame, que é um exame de urina, um hemograma, um raio-x de tórax, alguma coisa desse tipo, né, Flávio? Chegava em torno mais ou menos de R$32, alguma coisa assim. Bem menos do que um convênio médico paga para Santa Casa, que é R$60. Eu vou pedir essa métrica histórica lá na Santa Casa dos últimos 3 meses, a gente consegue ter um comparativo com o custo. Obrigada. Mas a Santa Casa tem isso à risca, ela sabe quanto, ela tem que saber quanto custa para ela, para saber se está valendo a pena o que a prefeitura paga para ela. Então, com base nesses números é que vem aquela sua afirmação de que manter um pediatra em estrutura lá na capela. Hoje, quanto paga uma consulta SUS hoje, Neila? 12 E nós pagamos mais 4,2 em cima desse valor. Então nós estamos pagando R$40 para a Santa Casa por consulta. Ok. Então vamos dizer rapidamente, olha só, vamos fazer uma conta muito rápida. Vamos dizer que a gente pague 50. A Santa Casa atende tranquilamente no período noturno o paciente do SUS na pediatria 12. 50 vezes 12 dá quanto? 600. Se eu tivesse que pagar um plantonista lá na UPA, esse plantonista para mim sairia R$3.600. É 1.800 de plantão e mais 1.000 e pouco de encargo. E mais o resto. Mas o resto, eu estou falando só do plantão. Ok? E aí, Eu só estou falando do plantão. Não. Estou falando só do honorário médico, sem colocar enfermeiro. E aí, nesse quesito, até vale a pena, porque a Santa Casa, ela não paga os encargos, ela paga o plantão. Então, nesse número... Então, essa matemática eu explicou para você. Entendeu? Com certeza. E eu posso garantir para você que não é mais do que isso também. Porque quando a gente fez uma matemática somando o que atendia de pronto atendimento da capela, mais o que atendia de UPA, pediatria, e mais o que atendia de Santa Casa de pediatria convênio, somando tudo na noite, dava 20.
Ainda em relação à Santa Casa, a gente ainda tem doulas atendendo lá? Ok. Não, então a gente nem deve pagar, porque se não... A gente não paga. É voluntário. Mas não pertence a nós. Agora a gente pode falar um pouquinho de manutenção? Vi que a gente gasta 2 milhões no quadrimestre, né? Com despesas de manutenção da secretaria. Nelas estão inclusos Lituceira e a locadora Minas. A gente tem decupado isso para saber quanto custa. Tem, lógico, individual. Ele é individual. Como eu posso obter essa informação? Conselho Municipal de Saúde, vereadores, eles têm prestação de contas. Na prestação de contas? Conselho Municipal de Não Saúde. Nessa não vem detalhada, essa tem o pacote, mas aí você pode pedir para... Número de nota. Não, eu estou dizendo essa aqui. Se eu entrar no site, eu tenho? Se você está no portal da transparência, se você for lá no contrato da Lock Minas, dentro do lote Secretaria de Saúde, você vai Eu acho lá. E Lituceira também. Mesmo? Ok, obrigada. Acho que estou no finalzinho. Obrigada, calma lá. Aí vem um pedido. Eu estou usando a fisioterapia e é uma coisa complicada a gente chegar até usar os eficientes serviços de fisioterapia. Eu vou só contar uma historinha. Eu comecei a apresentar uma dor no braço em maio. Para eu conseguir a consulta com o ortopedista, óbvio, eu tive que passar primeiro por um generalista, para daí me mandar para esse. Consegui um encaixe ou acolhimento, como que é. Resumindo a ópera, a previsão para eu ter a ultrassonografia que ele pediu foi dezembro. Isso é a regra. Como é que a gente faz em situações como essa? Eu sempre digo, doutor, que quem tem boca vai a Roma, né? E, infelizmente, só quem tem condições de ter tido acesso à informação, ao estudo e à participação efetiva é que consegue as melhores condições, inclusive de saúde. Não está certo. Eu tive. Por quê? Porque aí vim, perguntei como é que faz, como é que não faz, etc. Porque senão eu estaria com o meu braço até hoje e ia ficar utilizado, provavelmente. Né? Eu queria ver se tem algum serviço que possa, algum trabalho que possa ser feito de esclarecimento para a população, para dar algum caminho de como percorrer. Isso é válido para todo o serviço, inclusive uma sugestão que eu queria fazer aquela hora. Na hora que entra um mandado de segurança, provavelmente são pessoas que vão usar, como o senhor disse, um defensor público. Se a gente tiver um serviço proativo de orientação, quem sabe a gente não pode fazer com que facilitar o caminho com esse defensor e até o caminho desse defensor a registrar o processo lá em Campinas, para a conta não ficar nas nossas costas. Eu vou encerrar aqui, deixo a sua resposta, porque senão eu vou perder minha fisioterapia. Dona Eliette, volto a dizer, a senhora precisa de uma ultrassom de ombro, está marcada para abril. Não, para dezembro. Para dezembro, desculpa. Eu tenho 30% de falta nas agendas de ultrassonografia. Se as pessoas não faltassem, e eu fiz 2.800 ultrassonografias com 30% de falta. Então significa que eu perdi por mês em torno mais ou menos de 700 exames. Se a gente pegar 700 exames e multiplicar até o dia de dezembro, são 2.800 exames que eu vou perder. Mas as pessoas ocuparam a vaga. Então, se as pessoas não faltarem nas agendas, eu teria exame de ultrassonografia para mês que vem. E, infelizmente, pela falta de exame, pela falta na agenda, as agendas são jogadas para 3, 4 meses para frente. Então, volto a dizer, não é por falta de profissional, não é por falta de equipamento, não é por falta de recurso. É por falta de assumirmos cada um a sua própria responsabilidade. Eu posso colocar mais 10 médicos, eu posso colocar mais 10 aparelhos.
As faltas vão continuar acontecendo e as agendas vão continuar indo para frente. Todos têm que abraçar a causa. A gestão da saúde pode ser mais eficiente? Pode ser mais eficiente sim. Só que ela vai chegar no limite dela. Ela vai chegar no limite. Ela não pode fazer pelo outro. Ela não pode pegar o paciente na casa dele, ó, vem aqui e faz ultrassom agora para você não me atrapalhar a vida. Porque a população tem que também ter a participação dela. Então, esse problema da ultrassonografia é um exemplo de todos os outros que acontecem. Tá? Mas sempre que há necessidade, eu não conheço uma pessoa aqui em Vinhedo que deixou de fazer seu tratamento porque uma agenda estava lá na frente. Nenhuma. Primeiro porque a gente tem um serviço de urgência e emergência que funciona 24 horas por dia. Então, quando é urgência e emergência, a paciente tem o atendimento dela a hora que ela quer. Se há uma necessidade de um exame solicitado por um médico e que ele tem que ser feito com urgência e emergência, ele é feito na Santa Casa naquele dia, porque lá tem ultrassonografista naquele dia. Se o médico acha que esse exame tem que ser feito com uma certa brevidade, então ele orienta a procurar a chefe da unidade e a enfermeira da unidade, a chefe da unidade e a enfermeira da unidade faz um acolhimento na agenda de ultrassonografia. Agora, se a paciente e nem o médico tem a urgência de fazer ou a brevidade de fazer, ele vai ser agendado na rotina como funciona em qualquer lugar. Mas eu lamento dizer, mas o médico não está sabendo disso. Ou se está, não tem a boa vontade de orientar o paciente. Aí é um trabalho que tem que ser feito em cima disso. Eu vou embora. Eu só quero falar mais uma coisa. Manutenção. Que você falou mesmo, o que é? Eu já volto. Manutenção dos cabos, do laser e da ultrassom, da fisioterapia. Por favor. A gente precisa. Eles estão todos quebradiços e às vezes não funcionam. Outra coisa, eu já vi paciente da fisioterapia que não veio em consulta porque não tinha transporte. Assim como ouvi uma reclamação de paciente que foi conseguida uma vaga fora e não tinha transporte. Então eu pediria que a gente cuidasse um pouco mais, porque não vamos perder uma vaga que está lá fora, que foi tão difícil conseguir, né, doutor? Eu sei que não é difícil, por conta disso. Eu agradeço muito. Eu que agradeço, Dona. A senhora sempre contribui muito. Imagine, muito obrigada a vocês por tudo, por toda a atenção, vocês que me ajudam aqui em todo lugar, toda vez que eu preciso. Mas, Dona Eliette, a senhora podia dar um testemunho pessoal da senhora, da forma como a senhora foi acolhida no problema que a senhora teve, da prótese, eu convido da Santa Casa, a medicação que a senhora... Quantos dias eu tenho? A dedicação que a senhora foi usada no socorro, o carinho todo que a senhora foi atendida, isso é fruto do SUS, um bom SUS. Não, primeiramente é fruto do seu acolhimento. Imagina. Quando eu fraturei a cabeça de fêmur em São Paulo, no fim de semana, fui a um hospital lá em São Paulo, liguei para a residência do Dr. Viola, telefone particular, ele me atendeu, e ainda não estava em vigor, estava entrando em vigor. O Edu João me conhece essa história, desculpa eu ser repetitiva. Estava entrando naquela semana, portanto a semana que vem vai fazer 1 ano do meu procedimento. O que aconteceu? Eu vim para cá, ele não acreditou que eu viesse, porque a dor... Na verdade, eu sugeri que a senhora não viesse. Exatamente. Porque a dor era grande demais. Fascinante, mas não adianta. Ela não quis, ela falou, eu vou, fiz a Dona Eliette, espera um pouco aí, a senhora tem uma fratura na perna, não, eu vou para Vinhedo. E o esquema dos médicos todos foi fantástico. Todo mundo me acolheu. Tive complicações, fiz a cirurgia, tive complicações, sim, porque comigo nada é pouco intenso. Então eu tive a superbactéria. E aí o santo Roberto Habib, na hora que viu, abriu tudo, vamos embora. Fui a primeira paciente na Santa Casa a ter implantado um PIC, porque eu já não tinha mais veia para tanto antibiótico. E como desgraça pouco é besteira, o que aconteceu? Deu uma infecção. Aí eu fui para UTI. Mas nesse registro eu também não posso esquecer da brilhante infectologista, doutora Silmara, que atende lá na Casa Verde, que é de uma competência ímpar. Ela já foi panda, né? E já foi aqui da rede. Então eu sempre fui cercada
de muita atenção, muito carinho e muita competência, felizmente, né? Tive problemas no caminho, como poderia ter com qualquer paciente. Mas tive a fisioterapia sempre, essas pessoas fantásticas, esses profissionais, e que agora, com mais assiduidade, com o passar do tempo, eu vou estar aqui sempre. Beijos, obrigada, até lá. Dona Inete, me permita, antes que a senhora saia, e eu acho que a cidade, secretário, está precisando de pessoas assim, cidadãos assim, que possam ajudar. A senhora tem essa missão também de informar mais pessoas sobre o bom atendimento e os caminhos que precisa se percorrer para chegar no bom atendimento. Então a senhora tem essa missão de propagar que o atendimento é feito, né, é realizado e informar essas pessoas para que elas possam ser melhores atendidas. Eu falo isso. E quando não funciona, eu também falo. Não, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Imagina. Boa fisioterapia. Eu não vou discutir nome aqui, mas só vou fazer um comentário. Edu, se você como presidente me permita, antes do comentário final do presidente da comissão, queria fazer uma pergunta para o secretário. A gente percebe que a saúde melhorou, cresceu, né, desenvolveu, redimensionou. Essa palavra que a gente parece palavrão aí, redimensionou. A gente realmente percebe que funciona e poderia funcionar muito mais se tivéssemos mais recursos do federal e estadual. Nesse 1 ano e 8 meses, mais ou menos, dessa equipe trabalhando à frente da Secretaria, o que o senhor vê que pode, o que é o gargalo? Eu sei que várias coisas poderia nominar como positivo, mas o que o senhor poderia nominar como negativo para melhorar? Um ponto para atacar nesses 3, 4 meses que falta agora para esse ano. Uma boa pergunta, Geraldinho. Sua pergunta foi uma pergunta, porque assim, ninguém faz essa pergunta para a gente, tá? Mas essa pergunta ela vem recheada de resposta. A primeira é que a maior queixa hoje em relação à saúde de Vinhedo não é aquilo que ela está fazendo com primazia, que faz a lição de casa muito bem, mas é aquilo que o Estado ou a Federação deveria fazer e acaba imputando a Secretaria de Saúde fazer, que seriam os medicamentos de alto custo, seriam os exames de alta complexidade e seriam as cirurgias de alta complexidade. Tá? E nós fazemos uma parte, não conseguimos fazer tudo. Então, se hoje nós estivéssemos com esses 3 assuntos mais arredondados, e isso significa dinheiro para resolver isso significa dinheiro, tá? Dinheiro para comprar remédio de alto custo, dinheiro para comprar exames de alta complexidade e dinheiro para pagar cirurgias de alta complexidade. Nós temos feito algumas, mas nós não temos recurso suficiente para fazer todas. Então, certamente, nós teríamos um índice de satisfação em relação à saúde muito mais elevado do que ele tem hoje. Tá? Esse seria um gargalo. Então, é um assunto que eu pediria até a ajuda da Câmara, porque vai ter aí a LOA, vai pensar em algumas emendas impositivas. Logo, logo vai chegar a prestação de conta das nossas emendas impositivas, o que nós fizemos com o dinheiro da emenda impositiva de vocês, que nos ajudou demais. E um outro aspecto que me incomoda muito, eu vou ser sincero, que gostaria muito de mudar essa realidade, e nós estamos caminhando para isso em breve, seria o contrato de locação de veículos, que eu acredito que seja um contrato que resolve muito o problema da Secretaria de Saúde, porque a manutenção fica por conta deles, mas hoje dentro da Secretaria de Saúde nós conseguimos nos organizar numa ferramenta nova, que eu acredito que nós poderíamos ter, então, bens próprios para dar vazão à nossa necessidade. Então, eu gostaria muito de trocar os carros alugados por frota própria e diminuir o custo dessa locação. Então, para vocês saberem, nos próximos meses, aí, 60 dias, nós estamos adquirindo mais de 4 a 6 automóveis, 2 deles ambulância e 2 deles furgões. E certamente, chegando as ambulâncias, chegando os furgões, nós devemos, para 2019, já reduzir a nossa frota de carros alugados. Mas eu gostaria de zerar essa frota de carros alugados. Para isso, eu preciso de recurso para comprar carros, né? E não são qualquer carro, nós estamos falando em ambulância, nós estamos falando em vans de transporte sanitário, são carros que o custo deles gira em torno mais ou menos de R$250 mil cada um.
dos lugares, com acesso a cadeirante, ar-condicionado, para acondicionar melhor o usuário. Então, também é uma boa opção aí o Legislativo nos apoiar em emendas impositivas para a compra de automóveis nesse aspecto, porque aí nós vamos reduzindo o contrato de locação, porque hoje eu tenho condição de ter uma manutenção melhor, e reverter esse dinheiro dessa dotação orçamentária de contrato de locação para, por exemplo, compra de exames de alta complexidade. Então, esse, para mim, hoje, são os dois gargalos que eu preciso resolver na saúde. Tá? Você tem toda a razão. Está provado por A mais B que os contratos que eles fazem com carro alugado não é só na sua secretaria. Nas outras é pior. Que ainda a ambulância é um equipamento diferenciado, que você não compra à noite, você tem manutenção, mas no geral já deveria ter acabado com esse contrato. Isso nós falamos, o prefeito, ele sabe, mas continua e acho que espero que lute. Só precisa tomar cuidado. As emendas impositivas que a Câmara vai fazer, tem um orçamento. Claro que nós queremos que vá o dinheiro para a saúde. Então, nós temos que ser, eu tiro da saúde e ponho da saúde? Não, eu tenho que tirar de alguém, né, para deliberar para a saúde, ter um valor. Então, eu estou ciscando para a minha parte. Sim, não, mas eu acho que é justo, eu acho que é o caminho. Eu acho que nós podemos e devemos fazer as emendas impositivas. Vai doer para alguém, talvez a parte de propaganda, vamos tirar da propaganda, vamos comprar veículo, vamos tirar de alguma outra coisa. Não tenha dúvida que o seu pedido vai ser acatado. Claro que o valor, ela tem um valor limite a emenda impositiva, não vai dar para você comprar tudo, o valor não é tão barato, mas emenda parlamentar é uma solução. Nós devemos fazer isso, né? A Câmara tem a obrigação de fazer isso. Mas eu só vou fazer um comentário com relação aos números. Ó, seguindo a risca aqui, a folha de pagamento, vocês devem chegar no final do ano com 60 milhões, é isso? Não manter, porque você já teve lá em julho a antecipação, é uma média de 60 milhões. 60 milhões do orçamento estimado, que deve se concretizar de um jeito ou de outro, é problema do prefeito e seu, né? Não é nosso, ele está lá estimado. São 116 milhões de orçamento, você estaria gastando hoje 51% com folha, né? Se você somar mais 24 milhões para a Santa Casa, no ano vai dar 2 milhões. Se você somar isso, que já é um custo, claro, que é o serviço da Santa Casa prestado ao munícipe, com a tabela 4.2 aí do SUS. Que sobra aí, na verdade, 2 milhões e 600 por mês para você fazer o resto, né? Para você comprar remédio, para você manter a rede, para você tocar a saúde. Esse é o número que você tem. Então, o milagre tem que ser feito dentro desse trabalho. Mas só para você ter uma ideia, se o município pedir, qual é o mínimo que tem a Secretaria de Saúde? Então, tem que investir 15%. Então, se fosse assim, não, vou gravar os 15%, sabe quanto seria o orçamento da saúde mesmo? Não chegaria a 70 milhões. E você gasta 60 com folha. Então, só para você ver como que é dinâmica a coisa. Mas, enfim, vamos caminhar, não vou ficar discutindo o número aqui. Desse assunto, vereador, quando nós assumimos a Secretaria de Saúde, na primeira apresentação lá do primeiro quadrimestre de 2017, nós tínhamos 670 funcionários na saúde. Hoje eu tenho 637. Então, para você ter uma ideia, com todas as diminuições, chegou, isso eu falo porque eu tenho os números, conheço, já falei na época do prefeito Hora Extra chegou há um mês, teve um mês, chegou a 800 mil reais no mês de Hora Extra. 600 mil reais foram vários meses. Você tem, você não quer por aqui, que eu acho até elegante, né? Mas é fácil, pega 2015, 14, então você vai ver que o diminuiu. Você imagina o seguinte, se diminuiu, você vê por que o prefeito teve contas rejeitadas e vai ter, a de 2015 vai ser rejeitada. Por isso, por gestão. Quando o vereador falou um pouco sobre essas horas, eu fui estudar um pouquinho mais sobre isso. Naquela época lá, existia assim uma política de melhorar a otimizar a agenda do profissional que estava muito distante, então tinha uma política de valorização do atendimento médico acima daquilo que ele tinha contratado com a prefeitura. Então, muito dessas horas extras aí, desses meses, foram por conta de aumento de atendimento em questão de atenção básica e especialidade para pagamento de horas extras para médicos, para aumentar o número de agentes, para diminuir a fila de espera. Muito, não estou falando tudo, estou falando muito foi disso aí. Eu fui estudar um assunto daquela época. Mas é muito. Eu tenho um número mês a mês de cargos, é muito. Não é normal
alguém lá 2014, 2015 gastar esse número e você voltar para 2018, que você, praticamente você tem um número maior de gente, cresceu a população, você diminuiu. Foi uma questão de Não é natural e não foi uma, gestão. assim, a opção assim, não foi uma boa gestão. Por isso que culminou em vários problemas. Mas enfim, vamos tocar porque eu vou abrir a palavra para o vereador. Eu já falei, você quer falar, você tem 2 minutos. Tá. Caso tenha ficado alguma dúvida perante o público, concedo a palavra aos interessados por até 2 minutos para a manifestação. Os interessados levantem a mão, se dirijam ao microfone para que fique registrado na ata eletrônica. Ninguém quer falar? Você quer fazer alguma consideração final? Não só agradecer a oportunidade, nós estamos aqui no anfiteatro do Centro Médico por conta da reforma lá da Câmara. Eu acredito que a próxima prestação de contas ela vai acontecer lá naquela plenária depois da reforma, né? Mas, assim, agradecer a oportunidade, cumprir aqui aquilo que está estabelecido na lei orgânica do município, que é a prestação de contas, né? Também é solicitado pelo Ministério da Saúde também. O resultado dessa apresentação ela é enviada ao Ministério da Saúde, para controle deles, que é quadrimestral também. E agradecer as colocações dos vereadores, que são amigos, pais aqui, e colocar a Secretaria de Saúde sempre à disposição de vocês, como vocês sabem que sempre esteve, tá bom? Esta presidência, antes de encerrar os trabalhos da presidente da Audiência Pública, quero estender os seus agradecimentos a todos os vereadores presentes, doutor Alexandre Viola, secretário municipal de saúde, e a digna plateia e colaboradores de saúde que nos honrou com o seu comparecimento profício. Quero, portanto, todos receber nossas respeitosas saudações, declarando encerrados os trabalhos desta audiência pública.